dízimo só era alimento porque não existia dinheiro naquela época. Este é o tema para este vídeo. Você já ouviu muitos pastores dizer por aí que o dízimo no tempo de Malaquias era alimentos, porque no tempo de Malaquias, no tempo dos dízimos, não existia dinheiro na época, né? Pastores que pregam que o dízimo era moeda de troca. Era moeda de troca, ou seja, não tinha dinheiro, não existia dinheiro, então se levava alimento, se levava o que criava, o que plantava. É isso que o sistema religioso quer enfiar na sua cabeça de goela abaixo. O que será que a Bíblia fala a respeito? Existia ou não dinheiro na época dos dízimos? Existia ou não dinheiro na época do dízimo de Malaquias? Na era dos crentes dizimistas dos judeus, existia ou não dinheiro naquela época? Porque o sistema religioso até hoje, no século XXI, na era do conhecimento, diz que não, naquela época não existia alimento, dinheiro, aí se dava alimento, mas hoje existe dinheiro, aí não precisa de dar alimento. Se você já imaginou se for dar um cabrito de dízimo, uma vaca, vai cagar a igreja todinha, né? Vai melar a igreja todinha de merda, os irmãos, eu já escutei isso, irmão dizer na frente da congregação, né, o presbítero dizer na frente da congregação que o dízimo era moeda de troca, porque não existia dinheiro da época do dízimo, e hoje existe dinheiro, por isso que se dizima dinheiro. Porque já imaginou, irmão, ele dizendo para a igreja, se os dízimos fossem que antigamente, aí você ia trazer uma vaca, ia trazer um carneiro, uma criação, e a igreja ia ficar cheia de merda, irmão, aqui a vaca ia cagar, e os irmãos davam gargalhada. E o pior da gargalhada é que eles acreditam mesmo disso. Sabe por quê? Porque tem preguiça de ler a Bíblia. Até hoje tem pastor que prega salvação em cima do dízimo, porque tem preguiça de ler a Bíblia. Come tudo que ensinam, sem antes examinar nas escrituras se o que estão ensinando está em concordância com as escrituras sagradas. Meus amados, meus queridos, presta bem atenção aí. No vídeo que eu vou botar aí do professor Everaldo, é uma aula sobre o dízimo, né? Onde ele diz que o dízimo atual não é bíblico. O dízimo atual não é bíblico, é comércio, né? E onde ele vai provar para você, vai cair por terra essas falas desses falsos pastores, mercenários da fé, que diz que naquele tempo se dizimava alimento, criação e plantação, porque não existia dinheiro. Everaldo, neste vídeo aí, vai mostrar para você. E veja bem, meu irmão, eu sou um crente raiz, nascido no lar cristão, né? Filho do saudoso diácono José Deodato, eu ia falar José Alberto, misericórdia. Saudade de você, diácono José Alberto, que pregava aqui no canal, agora né, não temos mais tempo de estarmos juntos, por isso que ele não está pregando aqui, né, devido ao horário. Então, eu sou filho do saudoso diácono José Deodato, né? Criado no lar cristão, e naquela época, meus irmãos, né? Na minha época, crente tivesse televisão em casa era disciplinado, porque televisão era coisa de demônio, de Satanás. Era isso que os pastores, a maioria, ensinavam. E crente nenhum da Assembleia, da Batista, de nenhuma congregação poderia, Deus amor, poderia ter televisão em casa, era coisa do diabo. Eu sou da época que ter televisão em casa era coisa de Satanás. Eu sou da época que crente jogar bola era coisa de demônio. Eu sou da época que crente se envolver em política é coisa de Satanás. E outras coisas que não era do cão, que não era de Satanás, e eles atribuíam a Satanás. Então eu tive uma infância sofrida, não podia assistir televisão, eu era fã das novelas das 6 da Rede Globo, eu assistia escondido, porque você passava o irmão vigiando, se a gente estava lá assistindo. Então, eu tive uma infância sofrida, não podia jogar uma bola, não podia isso, não podia aquilo, coisas que eles viam Satanás em tudo, e onde era para ver, não via, entendeu? Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo que naquele tempo eu era crente, teve televisão em casa, era disciplinado, porque televisão era coisa de Satanás, crente não podia jogar bola, crente não podia se envolver em política. Eu estou dizendo isso para chamar essa atenção, que o que antes não podia, hoje pode. Hoje, a maioria,
libera os que jogam bola. A maioria tem televisão em casa e na realidade vê que isso não é coisa do diabo, certo? Você tem que saber usar celular, televisão, essas coisas. Você vê hoje a maioria se envolvendo em política. Por que tem pastor se envolvendo em política? Então ele abriu mão da televisão, abriu mão da política, abriu mão do jogo, mas não quer abrir mão do dízimo. Não quer abrir mão do dízimo. Por que será que ele quer abrir a mão do dízimo? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você tem que gostar de dinheiro. Mas quando você começa a amar o dinheiro, é a raiz de todos os males. E toda igreja que cobra dízimo está debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Ser dizimista dos dias atuais é sacrifício de tolo. Você não vai mostrar um versículo da Bíblia de um cristão dizimando. Então, meus irmãos, o dízimo atual, né, não é bíblico. Esse dízimo que o seu pastor prega no dia de hoje, dos seus 10%, do seu dízimo drobado, porque é o mês do 10º, né? Esse dízimo não é bíblico. Esse dízimo não é bíblico. Entendeu? Então, meus queridos, eu vou botar aqui o professor Everaldo falando. Então, esse dízimo, pregador, não é bíblico, é comércio, irmão, é comércio, é fazendo das ovelhas negócio. Certo? Então, aí tem pastor dizendo, não, na época o dízimo era alimento porque não existia dinheiro, né? E hoje existe dinheiro, a gente dizima dinheiro. Não, quando você está tentando tirar dinheiro para a igreja, tem que ser oferta voluntária, não em dízimo, porque o dízimo nem voluntário pode ser, porque o dízimo era obrigatório, o dízimo nem pode ser. Você nem pode levar dízimo voluntariamente, nem como ato de fé, porque isso é antibíblico, porque você não vai mostrar nenhum cristão na Bíblia dizimando como ato de fé, dizimando voluntariamente, não. O dízimo de Jacó foi um voto que ele fez a Deus. Então, mas esse é um assunto muito prolongado. Eu quero que você preste atenção em tudo nessa aula que o nosso amado professor Everaldo vai falar agora aqui, ó. Eu vou deixar o link aqui do canal dele para você seguir ele, certo? Preste atenção. Preste atenção do que você vai ouvir agora. Conversei com o pastor, ele falou que o dízimo, ele só era em dinheiro porque não tinha moeda na época. Ou seja, só era em alimento porque não tinha dinheiro na época. Você está enganando alguém. Vamos conversar sobre isso? Preste o dízimo atenção. sempre foi alimento porque era alimento de verdade e era judaico, não era cristão. Tá? Vamos lá, número 1. Existiam moedas, gente, na época de Jesus. Isso é fato bíblico. Tá? Ele vai provar que existia moeda, que existia dinheiro do tempo do dízimo, mas que nunca ninguém dizimou dinheiro, porque dízimo não era dinheiro. Então o pastor disse para ele que na época dizimava alimento porque não existia dinheiro, né? E hoje dizima dinheiro porque existe dinheiro, né? Hoje nos irmãos dizima alimento porque hoje tem dinheiro e antes não tinha. Então a aula começa agora, viu? Ele vai mostrar versículo por versículo que existia assim. A própria fala de Jesus e os evangelhos, eles mostram o uso comum da moeda. Vamos falar de versículos? Mateus 22, do 19 ao 21. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. E disse-lhe Jesus, de quem é essa imagem e inscrição? E responderam-lhe, é de César. Então, ele disse, dai a César o que é o quê? O que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Né? Você vê aqui que Jesus ele pede a moeda e ele cita o denário romano. Prova direta da circulação monetária. Tá? Mateus 17, 24 ao 27, Jesus ele fala do imposto do templo e manda Pedro tirar uma moeda da boca do peixe para pagar. Viu como é que Satanás engana muitas pessoas? Lucas 21, 2. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas? Lembra desse versículo? Tá vendo aí que existia moeda? Existia dinheiro no tempo do dízimo? Um azorraque, mas que ninguém nunca dizimou dinheiro, porque dízimo não era dinheiro, e espalhou era plantação, o dinheiro criação. dos cambistas. Estava enganando você, querendo seu dinheiro no lugar do alimento do dízimo. Tá entendendo? Se havia cambista, havia dinheiro e moedas em circulação. Conclusão, gente. Dizer que não havia moeda no tempo bíblico é biblicamente falso, ignorante, tá? E agressivo aos ouvidos daqueles que conhecem um pouco mais. Tá? O dízimo ele era alimento por mandamento, não por falta de dinheiro.
A Bíblia nunca diz que o dízimo era alimento porque não existia dinheiro. Ela diz que o dízimo era alimento porque Deus ordenou assim. Não é porque era moeda de troca o alimento. Levítico 27:30 fala também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais da terra como dos frutos das árvores, são do Senhor, e assim vai. Números 18:21 fala: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que lhe prestam. Aos filhos de Levi eu dei. Não é ao pastor, não é ao nosso público, não é ao brasileiro, nada. O dízimo ele vinha da terra, porque os levitas não receberam herança. Então eles recebiam o dízimo, alimento, para não morrer de fome. Números 18:24, porque os dízimos dos filhos de Israel eu dei por herança aos levitas. É a aula Não de que pode Bíblia, receber. irmão. Estão contra mandamentos de Deus, estão contra Só Deus. desenhando, Foi né? Se Deus que você deu os não crê numa levitas. mensagem dessa, só Os desenhando. levitas não queriam dinheiro, gente, eles queriam sustento. Se eles quisessem dinheiro, eles participariam da repartição. Os levitas Honra viviam e glória do que para era Jesus. levado ao templo, pois serviam Uma aula aí para continuamente você ao templo. Deuteronômio 14, 20, aprender. 28, 29 fala: ao fim de 3 anos trarás todo o alimento da tua colheita, então virá o levita e comerão e se fartarão. Tá? Neemias 13:5 fala: ali se recolhiam as... Por favor, né? Dízimo atual foi criado na Idade Média, baseado no dízimo judaico, que não é o atual. Dízimo atual não é cristão. E nem muito menos bíblico. Não é cristão e nem é bíblico. Esse dízimo aí que você dá aí não é o dízimo de Malaquias, porque o dízimo de Malaquias não era dinheiro. Pois serviam continuamente ao templo. Deuteronômio 14, 28, 29 fala: ao fim de 3 anos trarás todo o alimento da tua colheita, então virá o levita e comerão e se fartarão. Tá? Neemias 13:5 fala: ali se recolhiam as ofertas de cereais, o vinho, o azeite para os levitas. Malaquias 3:10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que não é a igreja atual, para que haja mantimento na minha casa. Deus não diz para que haja dinheiro, mas mantimento. Se eles quisessem dinheiro, eles participariam da repartição dos bens. Tá conseguindo entender, não? O dízimo não era dinheiro porque não era comércio como é hoje. Números 18:26 diz: quando receberdes os dízimos, deles oferecereis uma oferta ao Senhor. O dízimo fazia parte do sistema agrícola, sacerdotal e espiritual, e não financeiro. Tá? Deuteronômio 12:12. Alegrai-vos perante o Senhor, vós os levitas que estáis dentro das vossas portas. Quem tem que se alegrar? Os levitas. É sempre levita, é sempre levita. O levita dependia do compartilhar da mesa e não de salário. Eles eram chamados para uma outra coisa. Hoje não tem levita, tá? Então, vamos criar uma síntese aqui bíblica. Vamos lá. Existia moeda no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Jesus confirmou o uso de dinheiro. O dízimo era o alimento, porque Deus determinou assim, ele mandou a ordem dele. Os levitas viviam do altar e não do comércio. Dizer que era alimento porque não tinha moeda não é bíblico. 1 Coríntios 9:13. Os que servem ao altar, do altar participam. Um grande abraço a todos vocês. E aí, você ainda acredita que hoje o dízimo é dinheiro porque no passado não tinha moeda? Por favor, né? Dízimo atual foi criado na Idade Média, baseado no dízimo judaico, que não é o atual. Dízimo atual não é cristão. E nem muito menos bíblico. Exatamente, meu irmão. O dízimo é bíblico? Por que é bíblico? Porque está na Bíblia, mas não é cristão. Agora, que o professor Everardo falou aí, o dízimo da religião não é bíblico, não. O dízimo bíblico é o dízimo de Malaquias. Mas o da religião não é bíblico, não. É antibíblico. O da religião que o seu padre, pastor prega, é antibíblico.
É sacrifício de tolo. É dizer não ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, que morreu por mim e por você. Então, dizer que no tempo de Malaquias, no tempo dos dizimistas, se dizimava a plantação, criação, porque não existia dinheiro, é uma mentira. Aí foi comprovado aí, versículo por versículo. Né? Tem pessoas que escutam a aula dessa, mas têm dificuldade de aceitar a verdade. Né? E nem desenhando, tem pessoas que aceitam. Né? Mas o meu dever aqui, minha obrigação, é combater essas heresias do dízimo. E eu louvo a Deus pela vida do Everaldo, né? Que é mais um aí que está aí, um dos primeiros aí na plataforma que começou também a combater essa heresia do dízimo. Porque veja bem, meu irmão, dízimo da graça é maldição. Não sou eu que estou dizendo. É só você ler Gálatas 3:10, Tiago 2:10, e aí vai, e aí vai, e aí vai. Tem muito versículo dizendo para você não dizimar. Cristão não pode ser dizimista, você tem que ser ofertante na obra do Senhor. E não confunda dízimo com oferta. Oferta é voluntário, com alegria, sem pressão, entendeu? Dá o valor que você quiser. Você tem que ser ofertante, não dizimista, porque você nunca vai me mostrar um só versículo, um tostão de versículo, um pedacinho de versículo de um cristão dizimando. Não vai encontrar. Então, eu lamento tá pregando mais uma vez sobre o dízimo, tá trazendo mais uma vez para vocês sobre o dízimo, né? Porque esses pastores abrem mão de tudo, mas não abrem mão de querer mamar em Malaquias 3:10. Não abre a mão de Malaquias. Convida você para aceitar Jesus, mas ele segue a Moisés, porque dízimo é Moisés. Dízimo é preceito judaico. Dízimo é da lei, não é da graça. Então, meu amado, meus queridos, diga não ao dízimo, e sim à oferta voluntária, porque avarentos são eles que enganam você em nome de Malaquias. Então, não é por muito falar, não precisa nem de falar nada, porque era só botar o vídeo aí do professor Everaldo, com essa aula aí, e tudo isso por amor a você, meus queridos, porque aqui eu não estou pregando por dinheiro, eu não ganho um centavo, eu estou cansado de dizer isso aqui, mas eu ganho a alegria, a felicidade de estar aqui falando em nome de Deus, tentando abrir a sua mente para as verdades bíblicas. Fica na paz, fica na bênção, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus, porque a honra, a glória, o louvor, graças a Deus, é para Deus. Que ele cresça e diminua. Eu entendo que eu estou sendo um canal de Deus para a sua vida. Eu entendo que eu estou sendo a voz que clama no deserto. Se você não gosta dos meus vídeos, não tem problema. Nem o próprio Jesus, todos gostaram dele. Imagina esse pecador, esse pós-cinza. Mas procure assistir vídeo que você goste. Agora, se você quer realmente saber se você está sendo enrolado quando se trata de dinheiro na congregação, levar dinheiro para a congregação, se você quer realmente saber o que era o dízimo, está aí, ó, uma aula. Né? E se quiser ir para a Bíblia, você vai ler Deuteronômio 14, 22 e diante, que lá está a doutrina do dízimo. Deuteronômio 14, do 22 adiante. Fica na paz, fica na bênção. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. O link está aí, ó, do canal do professor Everaldo.